E aí, galerinha do 7º ano A da Escola Vereador João Saturnino de Almeida. Aqui quem fala é o professor Ívino mais uma vez, para darmos continuidade à nossa aula de revisão de conteúdo. E a revisão do conteúdo de hoje, pessoal, a gente vai entender como se deu a formação do feudalismo e o declínio de um dos maiores impérios que já houve no nosso planeta, que é o Império Romano. Vamos lá. Para se entender primeiramente esse declínio, a gente tem que se entender o que é a Idade Média. A Idade Média é um período que começa lá no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, e se estende até o século XV, com a queda do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, Bizâncio. Para alguns historiadores, denominaram a Idade Média de Idade das Trevas. Esses historiadores diziam que a Idade Média não tinha produzido ciência nem tecnologia e que estava estagnada nesses campos da ciência e da tecnologia. Eles diziam isso. Mas será verdade realmente que na Idade Média não houve avanços na ciência e na tecnologia? Pessoal, óbvio que houve. Porém, ao longo do nosso estudo, sobre esse período, veremos que isso não é verdade. Esses historiadores estavam equivocados. Houve, pessoal, um avanço bem significativo na ciência e na tecnologia nesse período da Idade Média, sim. Certo? Vamos lá. Para se entender esse declínio do Império Romano do Ocidente, a gente tem que se pontuar aqui três pontos. Tem que elencar 3 pontos. Vamos lá. Crise do escravismo. Vale salientar que o escravismo para os romanos não é a mesma coisa do escravismo para nós nesse nosso período, na questão do negro. Nesse período aqui, ser escravo não era ter a cor da pele negra. Não tem nada a ver, pessoal. Crise do escravismo. Quando Roma chega à sua extensão máxima e deixa de anexar novos territórios, consequentemente sua principal mão de obra, escravo, diminui consideravelmente, prejudicando assim a economia romana. Escravos em Roma tinha 2 tipos de escravos. A escravidão por dívida, um exemplo, eu devia a alguém, e esse alguém cobrava essa dívida me escravizando. Eu não tinha dinheiro para pagar e eu seria escravo daquela pessoa. A segunda forma de ser escravo em Roma, as guerras. Uma cidade perdia a guerra, uma nação perdia a guerra, e os romanos iam lá e escravizavam os seus soldados, a população, e assim vai. E esses 2 tipos de escravidão não tem nada a ver com a cor da pele, pessoal. Ruralização da economia. Devido à crise pela qual passava o império, o que é ruralização? É ir para o campo, morar no campo, ser agricultor, certo, pessoal? Nesse período Roma, a cidade de Roma, ela era a maior cidade do planeta, onde morava muita gente, pessoal, muita gente, pela qual passava o império. Houve um enfraquecimento das atividades urbanas. Enfraqueceu-se a atividade urbana. Roma estava em declínio econômico e militar. E com isso as pessoas não estavam vendo mais com bons olhos viver mais em Roma. Fizeram o que, pessoal? Foram morar no campo. Certo? Assim, vários trabalhadores sem emprego saíam da cidade em direção à zona rural, tornando o campo mais importante que a zona urbana. Esse foi o segundo ponto, a questão da ruralização. O terceiro ponto para se entender o declínio do Império Romano e se entender como se iniciou o feudalismo são as invasões bárbaras. Com as sucessivas invasões de povos que eram chamados pelos romanos de bárbaros, cada vez mais Roma perde territórios importantes. Quem eram os bárbaros?
os bárbaros aqui que invadiram o continente, aliás, Roma, eram os germanos. Para eles, o que eram os bárbaros? Os germanos, povos que não falavam latim, óbvio. Os germanos falavam o idioma próprio deles. Não eram cristãos. Quando se fala não era cristão, eles não seguiam a religião cristã, a religião católica apostólica romana, certo? Portanto, não compartilhavam dos costumes. Eles não tinham os mesmos hábitos, costumes, crenças. Não compartilhavam dos costumes, da mentalidade e do comportamento estabelecido pelos romanos aos demais povos conquistados. Resumindo, eles eram diferentes dos romanos em tudo, na fisionomia, no falar, na sua religião, e principalmente nos seus costumes. Eram totalmente diferenciados, certo? Quem eram esses povos germânicos? Eram vários germânicos. Hoje a Alemanha é um país forte, grande, rico, economicamente e militarmente também. Mas naquele período, a Germânia, por isso que chamam germânicos no plural, eram vários povos que se consideravam germânicos. Vários. E esses vários povos acabaram, em épocas diferentes ou simultâneas, invadindo Roma e enfraquecendo ainda mais esse grande império. Características desses germânicos: a atividade de maior prestígio, a guerra. Eles eram guerreiros natos. Trabalhavam para a guerra, pessoal. Eles eram hábeis guerreiros. Formavam bandos chamados de comitatos. O direito era consuetudinário, ou seja, o que seria o direito consuetudinário? Era baseado nos costumes. O direito dos germânicos era baseado nos costumes, certo? Família, base de organização social. O homem, na parte de maior tempo, eles faziam o quê? A guerra. Estavam trabalhando na questão da guerra, guerreando, batalhando. O papel da mulher entre os germânicos, principalmente, era na economia, pois a mulher cuidava da agricultura. A mulher na Germânia cuidava da agricultura, certo? A religião nórdica, eles eram politeístas, como já falei anteriormente, representava a natureza, um campo de batalhas. Acreditavam na vida após a morte e no paraíso, a Valhalla, ou Valhalla, uma coisa assim, em alemão. Principais divindades: Odin, Tivas, Thor, Nertus e Freya. Acho que muitos, principalmente os meninos, assistem os Vingadores, o universo Marvel, que tem um Thor. Tem até o filme do Thor, que tem Odin, o pai de todos, ou o pai de Thor, certo? Isso tudo é da religião nórdica, da religião dos germânicos, ok, pessoal? Aqui tem algumas figuras. A primeira aí é a figura do Odin sentado no seu trono. A outra é o Thor. A outra figura, a terceira, é Tivas, e a segunda é Freya, ou Friday. Os nomes dos deuses germânicos são os dias da semana em inglês, pessoal, certo? Feudalização e transformações na Europa medieval. Com as sucessivas invasões dos povos bárbaros, os germanos, houve o que chamamos de feudalização ou ruralização. Ou seja, grande parte dos territórios europeus foram divididos em unidades político-administrativas e com economia independente chamados de feudo. Esse período se diz que houve ruralização da economia, pois ela deixa de ser urbana e passa a ser rural. Para estudarmos melhor o período medieval, iremos dividi-lo em Baixa Idade Média e Alta Idade Média.
exemplos da estrutura feudal. Isso aqui já foi explicado, pessoal, para vocês em aulas anteriores sobre a questão do feudalismo. Mas eu queria que vocês entendessem essa questão de como se deu essa ruralização, de como se deu a queda do Império Romano e o surgimento do feudalismo, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para esse entendimento. Até a próxima e um grande abraço a todos.